E aí, galerinha, tudo bem? Professor Alan, professor de Química, mais uma vez para te ajudar aqui no nosso estudo, no desenvolvimento do conhecimento da Química, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar com a continuação de um tema muito importante, básico, né? Um tema que vai ser necessário para outros assuntos mais futuramente, tá? Que são as ligações químicas, né? A gente já falou na nossa primeira aula sobre ligação iônica e hoje nós vamos falar sobre ligação covalente, beleza? Show? Bom, então só relembrando aqui, galera, alguns pontos importantes, tá? Da tabela periódica. Lembrando que a nossa tabela periódica tem 3 tipos de elementos, né? Os metais, os não metais e os gases nobres. Os metais e os não metais, eles são divididos por essa linhazinha em zigue-zague aqui, tá? Que parece uma escadinha, né? Pronto. Aqui você tem, a parte que eu estou destacando, é a parte que você tem todos os elementos não metálicos, incluindo também o hidrogênio. O hidrogênio, apesar de ele estar bem aqui, ele é um elemento não metálico. A última família, essa que eu vou rachurar aqui, são os gases nobres, tá? E os gases nobres são bem conhecidos, são elementos que se apresentam na fase gasosa, na temperatura ambiente, e que não se combinam nem entre si, nem com outros elementos de outras famílias, justamente porque eles já têm uma estabilidade energética e aí ele não tem necessidade de fazer ligação. E aí nós vimos que os outros elementos que não apresentam essa estabilidade energética, eles vão atrás dessa estabilidade fazendo ligações, né? Na primeira aula que a gente trabalhou, nós vimos a chamada ligação iônica, que é uma ligação que acontece entre um elemento metálico e um elemento não metálico, né? E nós vimos que os metais tendem a perder, se tornam cátions, os ametais tendem a ganhar, se transformam em ânions, e aí acontece a formação de íons, daí vem o nome, né? Ligação iônica. E como são íons de cargas opostas, eles se atraem por uma força chamada força eletrostática, né? Atração entre cargas opostas, e permanecem juntos formando um retículo cristalino. Tudo isso foi visto na nossa aula anterior. Hoje nós vamos falar sobre ligação covalente, que é a ligação que acontece entre ametais, beleza? Entre os próprios ametais, ou seja, vai acontecer entre o hidrogênio e vai acontecer entre os demais elementos aqui que eu destaquei dentro dessa pequena região aqui, pegando da família 13, né, somente o boro, até a família 17, que pega quase todos os elementos aí, tá certo? Vale lembrar, pessoal, que existe uma tentativa de generalizar, né? Os átomos, eles vão adquirir estabilidade quando eles tiverem a configuração de um gás nobre. Isso não é percebido nos elementos da parte central da tabela periódica, né? Os elementos de transição. A gente não consegue perceber isso, mas nos demais elementos a gente consegue perceber que eles querem atingir a configuração de um gás nobre, que é quando exatamente tem lá no último nível, a chamada camada de valência, a presença de 8 elétrons. No caso do hidrogênio, eu quero chamar a atenção, isso aqui é importante. O hidrogênio ele não se estabiliza com 8 elétrons. Ele vai se estabilizar somente com 2, assim como o hélio, tá? O hélio, ele tem a configuração 1s2 e ele é considerado um gás nobre, sim, apesar de não ter 8 elétrons. Isso acontece porque ele só tem a primeira camada, né, 1s2, e a primeira camada só comporta no máximo 2 elétrons, tá certo? O hidrogênio vai acompanhar o mesmo raciocínio, ele se estabiliza somente com 2. Ele tem 1 elétron, tá? Lembrando que a configuração dele é 1s1, tá certo? E ele se estabiliza com 2. Vimos também na aula passada que os metais eles podem ser considerados como elementos que apresentam de 1 até 3 elétrons de valência. Foi comentado isso na aula passada, tá certo? Agora, de 4 até 7 elétrons de valência, a gente vai considerar como sendo metal. Agora, existem exceções, né? Por exemplo, o alumínio, galho, né? Índio, eles apresentam 3 elétrons de valência, né? São metais, mas o boro, que também vai ter 3 elétrons, não é um metal, tá certo? Falei para vocês que de 4 elétrons até 7 são ametais, a gente não pode também generalizar bastante isso assim. Por exemplo, o germânio, o estanho, eles têm 4 elétrons de valência, mas eles não são ametais, eles são metais. Então, eu quero que você entenda que é um bizu para tentar generalizar
toda essa informação, né? A gente vai considerar de 1 até 3 elétrons como sendo metais e de 4 até 7 elétrons como sendo ametais, tá certo? Mas eu quero chamar a atenção para alguns elementos, como por exemplo germânio, estânio, chumbo, que tem 4 elétrons de valência e eles não são ametais, tá certo? Então só chamar atenção para isso. E também para o hidrogênio, bichinho, né? Que apesar de ter um único elétron, ele vai ser um ametal, beleza? Então vamos trabalhar aqui com os conceitos, as principais características da ligação covalente, tá? Então deixa eu colocar aqui o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre ligação covalente. A ligação covalente, como foi dito no início dessa aula, ela ocorre entre ametais, tá? Átomos que tendem a ganhar elétrons para se estabilizar, né? Eles são bastante eletronegativos porque tem um raio muito pequeno e a tendência deles é ganhar elétrons para se estabilizar, para atingir o octeto. Beleza? Então, vem a pergunta, Alan, na ligação iônica, um queria perder elétrons, que são os metais, e outro queria ganhar, né, que são os ametais. Então, havia aquela doação definitiva de elétrons, aquela transferência de elétrons, né, gerando íons. O que vai acontecer aqui na ligação covalente? Como os átomos que vão se combinar são átomos que tendem a ganhar elétrons, eles vão compartilhar seus elétrons, tá? Essa é a palavra mágica aqui que vai representar a ligação covalente, tá? Compartilhamento de elétrons, ok, pessoal? E como é que isso acontece, né, esse compartilhamento? Os átomos que vão se ligar, eles vão se aproximar, certo? Você tem aqui os átomos isolados, tá? Não estáveis, tá certo? E que se aproximam o suficiente para que eles possam, então, aqui sobrepor as suas eletrosferas, né? Eles vão se juntar a uma distância muito pequena ao ponto das suas eletrosferas se coincidirem aqui, ó, tá? É isso aqui que nós chamamos de ligação covalente. Elétrons que estão nessa região do átomo vão ser compartilhados. E o que é compartilhar? É tornar comum. Compartilhar não é dividir. Compartilhar é tornar comum, algo comum. Então, elétrons vão ser compartilhados, elétrons vão ser tornados comuns. Vão pertencer tanto a um átomo como a outro, beleza? E isso tem respaldo, pessoal, na física. Tá? Você tem aqui, ó, a distância, tá? Num gráficozinho aqui, a distância entre os átomos, e aqui é a energia causada pela repulsão dos átomos, né? A energia eletrostática, vamos dizer assim. A priori, você tem átomos bem distantes, tá? Átomos que estão bem isolados, bem distantes, e eles vão apresentar aqui uma energia bem próximo do zero, ok? Bem próximo do zero. À medida que você vai aproximando os átomos, eles tendem a começar a se atraírem. E a energia entre esses átomos começa a diminuir até um certo ponto. E esse ponto aqui é o ponto ideal, onde os átomos se aproximaram tanto que as suas eletrosferas se sobrepuseram e aí os elétrons foram compartilhados, ok? Esse é a distância ideal. Se você continuar aproximando esses átomos, se você começar a apertar esses átomos, vai haver uma repulsão entre os núcleos, certo? Entre os núcleos dos átomos, e essa repulsão faz com que a energia aumente. Então a gente vai ver que acontece um aumento da energia causada pela grande aproximação entre os átomos, tá certo? Que não é o ideal. Então, existe uma distância ideal em que os átomos vai sofrer mais atração do que repulsão, e essa distância ideal é o que permite que os átomos sejam compartilhados. Essa é a situação onde ele tem a menor quantidade de energia. E, termodinamicamente falando, o sistema ele é considerado estável quando ele tem uma quantidade de energia menor possível. Então, é nessa situação aqui, onde a energia é a menor possível, é que você tem a ligação química, tá certo? E aqui você tem a distância dessa ligação, ok? Se você aproximar mais esses átomos, vai haver uma repulsão entre os núcleos, porque são regiões positivas, né, de carga positiva, e
qualquer material, quaisquer materiais que tenham cargas iguais, vai acontecer uma repulsão, isso é natural, e aí estressa o sistema e acaba aumentando a energia. E se você afastar demais, você acaba, se você pegar nessa região aqui, ó, se você afastar demais, acaba não tendo nenhuma atração entre eles ficam longe o suficiente para não haver ligação, beleza? Então a ligação química, o conceito de ligação covalente é esse compartilhamento. O cara que inventou essa teoria, né, que propôs essa teoria, como eu falei na aula passada, foi um americano chamado Lewis. O mesmo que sugeriu a ligação iônica, foi o mesmo que sugeriu a ligação covalente. E Lewis, o nosso querido Lewis, ele ensinou uma maneira da gente representar essas ligações, tá? A ligação química, ela vai ser representada por um retângulo, tá certo? Então, por exemplo, se você tiver aqui dois átomos que vão querer compartilhar elétrons, a gente costuma representar assim, ó, coloca um retângulo, certo? Pegando aqui o par de elétrons. E esse par de elétrons, ele vai pertencer tanto a um átomo como a outro átomo, beleza? Essa aqui é chamada de fórmula eletrônica, certo? Fórmula eletrônica, ou também chamada de fórmula de Lewis, certo? Isso aqui é uma maneira de representar a molécula, onde você vai representar essa ligação covalente por meio desse retângulozinho. Mas é muito mais comum a gente representar de outra maneira, aonde esse retângulo com esse par de elétrons é representado por um tracinho, certo? Então toda vez que você vê um desenho de uma molécula, como por exemplo a molécula da água, né, quando você reconhecer esse tracinho aqui, esse tracinho representa uma ligação covalente, ok? E essa fórmula, essa maneira de representar a molécula é chamada de fórmula estrutural, ou também chamado de fórmula constitucional. Beleza? E além dessas duas fórmulas, né, nós temos a chamada fórmula molecular. A água ela é representada pela fórmula H2O. Essa aqui é a chamada fórmula molecular, ok? E nós vamos ver futuramente que existem outras maneiras da gente representar uma molécula. Nós temos a fórmula mínima e nós temos também a fórmula centesimal ou percentual, beleza? Agora, a gente vai trabalhar com a seguinte situação, como montar uma molécula, né? Por que a fórmula do oxigênio é O2? Por que a fórmula do gás de nitrogênio é N2? A gente vai ver isso agora, beleza? Bom, então a gente vai aprender a montar uma molécula, né? Por exemplo, ó, vou pegar aqui o caso do flúor, o elemento flúor. Como é que ele é encontrado na natureza, né? Seu número atômico é 9, tá? Ninguém precisa decorar, o vestibular sempre vai fornecer, independente qual for, o Enem ou o vestibular da Universidade Estadual da sua região, eles vão fornecer esses dados, tá? E aqui você tem um flúor de número atômico 9. Sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p5, tá? No seu último nível, que é o nível 2, ele apresenta ao todo 7 elétrons. Pelo bizu que eu passei no início dessa aula, ele é considerado um ametal. Tá? Vou começar primeiro com moléculas de substância simples. Ele é um ametal. Pois bem, como é que ele vai atingir a estabilidade, né? Se um flúor se ligar a outro flúor, você, ó, vai colocar aqui os 7 elétrons de valência que ele tem. Lembra dessa representação na nossa aula passada? Né? Lewis, ele pediu para que a gente indicasse assim, ó. Certo? Tem 2 átomos de flúor, ambos com 7 elétrons de valência, né? O que é que vai acontecer? Nenhum vai dar elétrons para o outro. Então, a saída é fazer um compartilhamento, ok? Aonde esse par de elétrons dentro desse retângulo vai pertencer aos 2 simultaneamente. E aí você acaba estabilizando os 2, porque esse flúor passa a ter, deixa eu mudar aqui a caneta, ele passa a ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons, ok? Ele passa a ter aqui 8 elétrons, tá? Se você pegar aqui o outro flúor, ele também passa a ter 8 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque tudo que está dentro do retângulo pertence aos 2, tá certo? E os 2 acabam atingindo a estabilidade, tá certo?
Essa ligação aqui, ela é chamada de ligação simples. Tá? Ligação simples. Por que ligação simples? Porque houve apenas um compartilhamento. Alan, quantos compartilhamentos dois átomos podem fazer entre si? Até 3. Tá bom? A gente tem a ligação simples, a gente tem a ligação dupla e nós temos a ligação tripla. É o máximo. Alan, mas um átomo pode fazer mais do que 3 compartilhamentos? Pode. O caso do carbono, por exemplo, o caso do silício. Ele faz 4 compartilhamentos, mas não com o mesmo átomo. Né? Ele pode fazer 3 com um átomo só e aí a quarta ligação ele tem que fazer com outro átomo diferente. Beleza? Vamos pegar outro exemplo aqui. Na molécula do oxigênio. Né? O oxigênio ele tem número atômico 8. Então, se a gente for fazer a configuração, ele vai ter um S2, 2S2, 2P4. Então, no último nível do oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência. Como é que eu vou fazer com que eles atinjam a estabilidade? Cada oxigênio com 6 elétrons, a gente vai representar assim, né? Tá bom? Então, você tem aqui, ó, 6 elétrons para cada átomo. E aí você vai fazer o compartilhamento. Ó. O primeiro compartilhamento, vocês vão perceber que nenhum dos átomos vai atingir a estabilidade, né? Visto que ambos vão apresentar 7 elétrons de valência. Mas ao fazer um segundo compartilhamento, né, você passa a ter o oxigênio agora, os 2 átomos de oxigênio estáveis, né, com ali 8 elétrons, tá bom? Aqui vai dar origem, pessoal, à fórmula mais importante para a gente, que é a molécula do gás oxigênio, né, o O2. Essa ligação ela é chamada de ligação dupla, tá certo? Porque houve um compartilhamento entre 2 compartilhamentos entre 2 átomos. E também tem a ligação tripla, é o mesmo raciocínio. No caso, um exemplo de uma substância que tem ligação tripla, tá, para a gente poder trabalhar, vai ser a molécula do gás nitrogênio. O nitrogênio, que é o gás mais abundante da nossa atmosfera, ele é uma substância simples de fórmula N2. Então, como é que esses 2 átomos de nitrogênio estão combinados? Nitrogênio tem número atômico 7, a configuração é um S2, 2S2 e 2P3, perdão. E aí você passa a ter aqui no seu último nível 5 elétrons, né? 5 elétrons de valência. Então, como é que vai acontecer a combinação dos dois? Está aqui, ó. Eu vou colocar aqui o nitrogênio, cada nitrogênio com 5 elétrons de valência. E aí vou fazer os compartilhamentos, né? Eu faço aqui o primeiro compartilhamento, o segundo e o terceiro compartilhamento. E aí os dois ficam estáveis, tá? Deixa eu mostrar aqui só o caso de um. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O mesmo raciocínio vale para outro nitrogênio. Então veja que o compartilhamento vai fazer com que cada átomo, né, fique estável, tá certo? Com esses elétrons que vão pertencer aos dois ao mesmo tempo, beleza, pessoal? Essa é a ideia da ligação covalente. É um compartilhamento de elétrons, ok? Show? Bom, e a gente viu numa aula, a gente estava falando sobre modelos atômicos, né? E nós vimos que os orbitais atômicos desses átomos se misturam, né? É o fenômeno chamado de hibridização ou hibridação. E lá nós trabalhamos com conceitos como ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. É importante mencionar, pessoal, eu gostaria até que você desse uma pesquisada, fosse revisar a nossa aula sobre hibridização, tá bom? Que quando você tem uma ligação simples entre 2 átomos, ela é chamada de ligação sigma. Quando há uma ligação dupla entre 2 átomos, uma é chamada de sigma e a outra é chamada de pi. Na ligação tripla, certo? Entre 2 átomos, ó, ligação tripla entre 2 átomos, uma ligação é chamada de sigma e as outras 2 são chamadas de ligação pi, ok? Ligação pi. Quem tiver curiosidade de saber por que é chamada de sigma ou pi, dá uma olhada na nossa aula sobre hibridização, ok? Pois bem, então, esse é o conceito de ligação covalente, tá? Depois, eu vou disponibilizar uma aula, a gente vai ter uma aula aqui, pessoal, para falar sobre a diferença das características dos compostos iônicos, covalentes e as substâncias metálicas, tá bom?
Então vai ter uma aula só para a gente poder diferenciar ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, condutividade elétrica, tá certo? Aspecto químico, etc. Vai ser bem interessante para a gente poder trabalhar, tá? Aulas futuras. E outro ponto importante que a gente tem que falar sobre ligação covalente é que a ligação covalente, ela pode ser polar ou apolar, tá? Então vou colocar aqui, ó, ligação covalente, ela pode ser polar ou apolar. Qual a diferença? Essa palavra polar vem de polos, né, extremidades. Então a gente tem, por exemplo, na Terra 2 polos magnéticos, né? Você tem a extremidade norte e o sul. Numa pilha você também tem 2 polos, né? 2 polos elétricos, polo positivo e polo negativo. No plano econômico você tem 2 polos, 2 extremidades, que é o capitalismo e socialismo, por aí vai. Então, quando se fala em polaridade de alguma coisa, nós estamos falando de algo que tem 2 extremidades, né? Que tem 2 partes opostas, vamos dizer assim. E na molécula, quando a gente fala de polaridade, a gente está falando de polaridade elétrica, tá? A molécula, sim, ela pode ter uma parte positiva e uma parte negativa. Isso a gente vai ver futuramente. Assim como a molécula pode ser polarizada, a ligação pode ser polarizada, certo? Uma ligação polar é uma ligação que é polarizada. E ela sempre acontece entre átomos diferentes, certo? Por exemplo, quando você liga aqui hidrogênio com cloro, você tem uma ligação polar. Já a ligação apolar, ela vai acontecer entre átomos iguais. Então, por exemplo, hidrogênio ligado a hidrogênio ou cloro ligado a outro cloro, tá certo? A ligação polar acontece assim. Mas por quê? Se a gente analisar aqui a nossa tabela, essa tabela aqui vai trazer um númerozinho, não sei se você está percebendo, tem um númerozinho embaixo de cada símbolo. Não é o número atômico. Isso aqui é o valor da eletronegatividade de cada elemento, de acordo com um cientista chamado Linus Pauling, né? Aquele mesmo que fez aquele diagrama, um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ele colocou um número adimensional, ele não tem unidade, que é para comparar essa tendência dos átomos a querer ganhar elétrons, né? A chamada eletronegatividade de Linus Pauling, tá? E você percebe bem aqui, pessoal, que o flúor é o elemento mais eletronegativo, ó. Você percebe que os gases nobres não têm eletronegatividade, né? Nós vimos isso quando a gente estava estudando tabela periódica, os gases nobres não têm eletronegatividade, os demais têm, e você percebe que os ametais vão apresentar maior eletronegatividade. Já os metais, ó, como por exemplo, quanto mais à esquerda, menor a eletronegatividade, né? Então os metais aqui, como o da família 1, da família 2, têm uma eletronegatividade bem pequena, né? Nós vimos tudo isso aí trabalhando tabela periódica. Beleza? Então, analisando essa tabela aqui, a gente pode perceber quem é mais eletronegativo do que quem. Por exemplo, quando você tem uma molécula aqui, como é o caso do hidrogênio com hidrogênio ou cloro com cloro, são átomos iguais que têm a mesma eletronegatividade. Mas na molécula de cima, né, entre o hidrogênio e o cloro ele é mais eletronegativo, né? Voltemos aqui para a tabela. A eletronegatividade do cloro vale 3. A eletronegatividade do hidrogênio vale 2,2. Então o cloro ele é mais eletronegativo. O que vai acontecer? Ele tem uma tendência maior em ganhar elétrons. Ele atrai os elétrons da ligação com mais força. Esses elétrons vão ficar deslocados em direção ao cloro. O par de elétrons que está sendo compartilhado fica mais para o lado do cloro do que do lado do hidrogênio. Consequentemente, você vai ter aqui uma região carregada negativamente, porque você tem acúmulo de elétrons, e uma região carente de elétrons, portanto positiva, por causa desse deslocamento dos elétrons. E aí, como você tem uma ligação que tem uma parte negativa e uma parte positiva, você tem uma ligação polar, beleza? Quando você tem 2 átomos iguais ligados, né, como não há diferença de eletronegatividade, os elétrons não vão ser deslocados para nenhum dos lados, né? Eles vão ficar aqui bem no meio, de maneira que você não vai ter nenhuma região negativa, nem uma região positiva, por isso a ligação é considerada apolar. Esse prefixozinho aqui, A, quer dizer não. Então, uma ligação apolar, uma ligação não polar, é uma ligação que não tem polos, porque ela é formada entre átomos iguais, que apresentam a mesma eletronegatividade. Então, eu estou explicando o porquê, mas você não precisa saber de tudo isso, né, para poder resolver uma questão.
Basta você lembrar que uma ligação covalente entre átomos iguais vai ser uma ligação covalente apolar. Mas se for entre átomos diferentes, vai ser uma ligação polar, beleza? Outro ponto importante, pessoal, que é muito comentado, é o chamado o caráter iônico da ligação, certo? Caráter iônico da ligação. Então, o que acontece? Ó, quando você tem aqui hidrogênio ligado a hidrogênio, né, a diferença de eletronegatividade, que eu vou chamar aqui de delta, é zero. Não há diferença de eletronegatividade. Então, essa ligação, ela acaba sendo uma ligação covalente apolar, ok? Mas quando você pega, por exemplo, aqui hidrogênio ligado ao cloro, você vai ter uma diferença de eletronegatividade, tá certo? No valor de quanto? Vamos pescar aqui na nossa tabelazinha, né? Se você pegar aqui, ó, 3 e subtrair por 2,2, você vai ter 0,8, né? A diferença de eletronegatividade aqui é de 0,8. Então, essa ligação, ela é considerada ligação covalente polar. Existe uma polaridade na ligação, como nós vimos no slide anterior, o cloro, né, vai ser a parte negativa. Agora, quando você pega aqui o lítio e liga ao cloro, a diferença de eletronegatividade é tão grande, ó. Aqui, ó, cloro vale 3, lítio vale 1. Estão percebendo? A diferença de eletronegatividade aqui vai ser igual a 2. E aí, pessoal, essa ligação ela já não é mais covalente, ela deixa de ser covalente. Ela passa a ser uma ligação iônica, tá certo? Ela passa a ser uma ligação iônica. Então, o lítio vai doar elétrons para o cloro, que vai ficar negativo, ele vai ficar positivo e vai acontecer uma atração entre os dois, né? Alan, quando é que eu vou saber que a ligação passou a ser iônica? Quando a diferença de eletronegatividade fica igual a 1,7. A partir de 1,7 em diante, a ligação já é iônica. Então, no caso aqui do lítio e do cloro, você tem uma ligação iônica. E quanto maior a eletronegatividade, maior a tendência daquela ligação ser iônica, ou seja, maior o seu caráter iônico, tá certo? Ou seja, se eu puxar uma setinha aqui, você tem, ó, um aumento do caráter iônico da ligação, do caráter iônico da ligação. Ok? Então, quando a questão fala assim, se uma substância, fala que uma substância tem um caráter iônico maior do que outra, você vai olhar para a diferença de eletronegatividade. Quanto maior essa diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico da ligação. Beleza? Agora, existem exceções, tá, pessoal? Por exemplo, flúor ligado com o hidrogênio, né? A diferença dá 1,8, maior do que 1,7, mas mesmo assim ainda é uma ligação covalente. Alumínio com cloro, a diferença aqui é 1,5, né? É menor do que 1,7, então a ligação é para ser covalente, e é covalente. Mas a gente tinha visto na aula passada que o alumínio ele é um metal e o cloro é um ametal. O que era para acontecer entre eles? Ligação iônica. Então você percebe que existem algumas exceções, tá? Mas a nossa tentativa aqui é de generalizar as coisas, tá certo? Então, tem essas exceções. Cuidado, tá? Hidrogênio com flúor, apesar de ser uma diferença de eletronegatividade superior a 1,7, não é uma ligação iônica e sim é uma ligação covalente. E entre alumínio e cloro, apesar do alumínio ser um metal e o cloro ser um ametal, a diferença de eletronegatividade é menor do que 1,7 e ali a ligação é covalente. Beleza? Então, tudo sobre ligação covalente foi comentado aqui, tá, pessoal? Próxima aula a gente vai falar de ligação metálica, tá? E depois nós vamos ver a comparação, né, a diferença das propriedades dos compostos iônicos covalentes e das substâncias metálicas, ok? Espero ter ajudado, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu? Tchau, tchau.